Fala aí, pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos resolver essa questão aqui sobre polinômios, né? Envolvendo aí números complexos, teorema do resto, produto das raízes, várias coisas que esse tema sempre cai nos vestibulares aí tradicionais e fica até o final do vídeo. Eu vou te dar várias dicas aí de como resolver essa questão aí e acertar mais uma no vestibular aí, beleza? Vamos lá. Mas antes disso, roda a vinheta. Então vamos lá, a questão ela diz o seguinte aí, né? A questão ela fala sobre o polinômio e de x, aí ele dá um polinômio aí, x à quinta mais 3x à quarta menos x menos 3, considere as seguintes afirmações, beleza? Aí ele dá 3 afirmações e pergunta qual delas vai ser qual delas é verdadeira, né? Então ele pergunta assim: P de x possui exatamente 4 raízes complexas? A divisão de P de x por x mais 3 tem quociente x à quarta menos 1 e resto zero, né? P admite raízes reais e o produto destas, né, é 3. Então, assim, perceba que ele cerca a questão de forma que não tem como você fazer essa questão sem achar as raízes. Ele cerca muito, né? Ele pergunta, P admite raízes reais e o produto delas é 3? É complicado, né? Ele dá ali o quociente, né? Fala que o quociente é x à quarta. Você pode até achar o resto, mas precisa do quociente. Então, assim, ele fala, possui exatamente 4 raízes complexas. Então, a questão, ela cerca muito, né? Ela cerca muito o nosso problema aqui. A gente tem que achar essas raízes desse polinômio. E, vamos embora, então. Como é que eu acho as raízes desse polinômio? Primeira coisa, assim, uma dica de concurso, né, de vestibular, é você desconfiar da raiz 1. A raiz 1 e menos 1, ela sempre está batendo nesses polinômios aqui. É uma raiz bem comum em estar nos polinômios aí, de quinto grau, quarto grau, beleza? Isso porque existe um teoreminha e os candidatos das raízes estão na divisão do termo independente pelo quociente aqui, pelo coeficiente aqui, né? Então, os candidatos das raízes, eles estão aqui, né? Os possíveis aqui divisores de menos 3 e nos possíveis divisores de 1. Então, por isso que o 1, ele sempre é muito comum ele aparecer, porque os divisores de menos 3 pode ser mais ou menos 1, os divisores de 1 pode ser mais ou menos 1. Então, o 1 ele é muito forte, né? Ele pode aparecer. Então, uma dica que eu dou, tá? Olhou o polinômio lá, já desconfia do 1 e do menos 1. Ele é candidato fortíssimo aí, devido a esse motivo que eu expliquei aqui. Se você fizer o P de 1 ou o P de menos 1 e achar zero, ele é a raiz do polinômio. Então vai ficar assim, ó, 1 à quinta é 1, mais 3 vezes 1 à quarta, que é 3, menos 1, menos 3. Então, se eu consigo cortar aqui o 3 com 3, 1 com menos 1. Opa, 1 é raiz. Logo, eu tenho uma raiz aqui. Então a gente vai fazer agora o dispositivo de Brioff-Ruffini. Como que faz isso? Vamos lá. O dispositivo de Brioff-Ruffini, você consegue baixar o grau desse polinômio, um polinômio menor, e através disso você consegue ficar com um polinômio com um grau menor, e assim você consegue descobrir as raízes, né? Fica mais fácil você ir baixando o grau do polinômio e descobrindo as raízes. Então, como é que funciona o dispositivo aí de Brioff-Ruffini? Você vai pegar todos os coeficientes que estão aqui no polinômio. 1, aí ó, 3. O x ao cubo não aparece aqui, então eu ponho 0. O x ao quadrado não tem, eu ponho 0.
O x a primeira aparece, que é menos 1. Beleza? E o menos 3 é o termo independente. Aí você vai repetir esse 1 aqui, esse primeiro número aqui. Vai fazer o seguinte, pega esse, multiplica por esse e soma com esse. Vai ficar 1 vezes 1 mais 3 é 4. 4 vezes 1 mais 0, 4. 4 vezes 1 mais 4, 4. 4 vezes 1 mais 1, mais menos 1, dá 3. 3 vezes 1 mais menos 3 dá 0. Esse último termo aqui, quando você achar, né, ele é o resto do polinômio, né, da divisão. Como se eu estivesse fazendo a divisão desse polinômio por x mais 1, né, por x menos 1. Beleza? Então eu achei aqui um polinômio. Claro que aqui tinha que dar 0 porque 1 é raiz, né? Então o meu polinômio é x à quarta mais 4x ao cubo mais 4x quadrado mais 4x mais 3 igual a 0. Beleza? Eu ainda tô com um polinômio muito grande e preciso resolver esse problema aí, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou usar a informação aqui, ó, do número 82. Ele fala o seguinte, x mais 3, né? Se o polinômio for dividido por x mais 3, perdão, tem quociente x à quarta menos 1 e resto 0. Ou seja, tem um teoreminha que fala o seguinte, se eu pegar o divisor e achar o resto desse divisor, fazer o resto ser igual a 0, esse valor, quando eu substituo no polinômio, ele me dá o resto do polinômio. Beleza? Então eu vou fazer P de menos 3 agora. Vai ficar o seguinte. Vai ficar menos 3 à quinta. Aí aqui vai ficar mais 3x aqui, mais 3 à quinta. Mais 3, porque era menos e ficou mais, com menos 3. Então, corta, 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 corta. Ou seja, menos 3 é a raiz desse polinômio. Logo, a divisão por x mais 3 tem que dar um quociente x à quarta menos 1. E o resto é 0. Então essa primeira informação aqui tá ok, né? O resto deu 0. Só que antes de resolver isso aqui, o item 2, para saber se o quociente vai dar isso, eu só vou terminar de resolver o item 1, para achar as raízes do polinômio. Não tem espaço aqui, essa questão é uma questão bodosa aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos, né, fazer o Brioff-Ruffini mais uma vez com esse polinômio aqui. Eu vou fazer o Brioff-Ruffini de forma que eu faça a divisão desse polinômio e ache mais uma vez o polinômio com grau menor do que esse aqui. Então eu vou usar a raiz menos 3. Beleza? Então vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar assim, ó. Eu vou usar o mesmo dispositivo do Brioff-Ruffini. Então vai ficar 1, coeficiente 1, coeficiente 4, coeficiente 4, mais uma vez o 4 e mais uma vez o 3. Então eu repito esse. 3, menos 3 vezes 1 mais 4 dá 1. Esse vezes esse aqui, 1 vezes menos 3 dá menos 3, com mais 4 dá 1. 1 vezes menos 3 mais 4 dá 1. 1 vezes menos 3 com mais 3 dá 0. Óbvio que tinha que dar 0 porque menos 3 é a raiz do polinômio. Então o resto tem que dar 0. Então, meu polinômio agora é assim, ó. X ao cubo mais x quadrado mais x mais 1. Esse é o meu novo polinômio.
essa ideia aqui de fazer o Braunfeld fino é para você ir reduzindo o polinômio de forma que você vai achando todas as raízes dele. Só que agora ficou mais fácil, né? Se você colocar aqui o x ao quadrado em evidência, vai ficar assim, x mais 1. Aqui eu não vou botar nada em evidência, eu só vou fazer um parênteses aqui para ficar bem parecido. E agora eu vou botar x mais 1 em evidência, porque é um termo comum aqui aos dois. Né? Então vai ficar x ao quadrado mais 1. Beleza, se o produto de dois números dá zero, então um dos dois números tem que dar zero. Então o primeiro, se eu igualar a zero, vai dar x igual a menos 1. E esse daqui vai me dar x é igual a mais ou menos i. Né? Porque agora eu estou no campo aqui dos complexos, né? Então, as raízes do meu polinômio é 1, menos 1, né? 3, menos 3 na verdade, né? Menos 3 e mais i e i. Aí ele pergunta, já mato, com essa informação, eu já mato a número 3, ela é verdadeira. E admite raízes reais, e o produto destas é menos 3, ó. 1 vezes menos 1 dá menos 1, um menos 1 com menos 3 dá 3. Logo é raiz. Né? Logo é raiz não, logo dá 3. Então tá certo a número 2. A número 1 tá errada. Ele fala o seguinte, P de x possui exatamente 4 raízes complexas. E não, ele só tem 2 raízes. Ele tem 3 reais e 2 complexas. Então a primeira tá errada. Então se a primeira tá errada, eu já vou eliminando aqui. A terceira tá certa. Então eu vou eliminar essa. Então fica entre a C e a D. Então vamos fazer agora a divisão desse polinômio aqui por x mais 3, para ver se o quociente é esse mesmo. Então é uma questão gigante aí. Uma questão gigante, né? Olha só. E aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a divisão aqui, né? Fazer a divisão para achar aqui o quociente, né? E eu vou usar o método das chaves mesmo. Vou usar o método das chaves. Vai ficar o seguinte. Vou fazer assim, ó. X à quinta mais 3x à quarta menos x menos 3 dividido por x mais 3. X à quinta por x dá x à quarta. Esse vezes esse passa para o outro lado, menos. Esse vezes esse dá 3x à quarta, passa para o outro lado, menos 3x à quarta. Quando eu somar aqui, vai ficar vá. Então ficou menos x dividido por menos 3. Né? Aí eu vou fazer de novo a divisão. Menos x por x dá menos 1. Opa! Aparecendo aqui o quociente. Esse vezes esse dá menos x, passa para lá, mais x. Esse vezes esse dá menos 3, passa para lá, mais 3. Né? A gente só está confirmando aqui que está dando zero, né? Mas é óbvio que tinha que dar zero, porque ele é a raiz do polinômio. O x menos 3 é a raiz, né? Aliás, o menos 3 é a raiz do polinômio. Beleza? Então, mas mesmo que o x mais 3 fosse raiz, né? O menos 3 fosse raiz do polinômio, ele poderia botar um outro quociente aqui e poderia dar errado a questão. E a gente poderia marcar como certo, mas poderia estar errado. Ele poderia essa informação ser verdadeira e essa falsa. Então eu tenho que confirmar as duas afirmações, né? Para ver se é verdadeiro. Então isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Logo, a 2 e a 3 estão corretos. Letra C. Beleza? Uma questão bastante extensa, mas se você gostou desse vídeo aí, se esse vídeo tá te ajudando, já deixa seu like, deixa seu comentário, beleza? Já curte aqui o canal, compartilha esse vídeo e
bora para mais questões e mais resoluções aí. Beleza? Fui, valeu e até a próxima.